tentativa de realizar essa live. Mais uma tentativa. Ai, do seu fone. Vamos ver, né? Ainda não. Vamos aguardar o convidado entrar. Ele quase não está acostumado, né? Já estamos caminhando aqui para mais uma tentativa. Agora vai dar certo. Vamos lá. Qualquer coisa a gente convida a Nayara. E aí ela faz a live. Vou tentar de novo. Hello! Muito bem, todos voltando. Entrou. Vamos lá, vamos convidar. Todos cruzando o dedo. Ele chegou! Muito bem! Até que enfim, hein? É que nós rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria ajoelhada no milho. Deu certo. Deu E certo, aí? doutor. Depois de muito E- trabalho, conseguimos começar a nossa live, que está garantindo, né? Estamos esperando muito, muito, muito conhecimento hoje compartilhado. Vamos trocar um pouquinho de experiência aí sobre a área. É um prazer aqui falar com vocês. Obrigada, Léo, por ter aceito esse convite. Mesmo diante de tantas dificuldades, eu sei que sua agenda também é cheia de compromissos. Obrigada por aceitar esse convite de estar aqui hoje falando com o acadêmico, com a jovem advocacia. E antes mesmo da gente começar a nossa live, eu queria pedir desculpa aí pro pessoal, porque a gente conta com esses recursos tecnológicos, né? Então, atrasamos meia hora, mas tenho certeza que lá na frente a gente vai absorver isso facilmente. Léo, bem-vindo. Se apresente, quem é Dr. Leonardo Bernassoli? Falei certo, Bernassoli? É um sobrenome um pouco diferente, né? Eu sou advogado já há 15 anos, né? Eu já estou inscrito na ordem desde o início do ano de 2006. Me formei no Centro Acadêmico da Univag, aqui em Várzea Grande. Fui chefe de gabinete de uma magistrada durante um período de 3 anos no interior, em Barra do Puglis. Ocasião em que eu aprendi muito, né? Foi uma experiência diferente ali. Eu tive uma época de bastante estudo, de bastante preparo, que eu entendo que foi bastante... Oi? Você é natural de Barra do Puglis? Não. Fui lá acompanhar a magistrada à época, né? Que havia sido promovida para lá. E lá tive uma vasta experiência sobre direito propriamente dito, observar as angústias e as agruras da advocacia, do jurisdicionado, aprender a compreender o problema de infraestrutura do próprio Poder Judiciário, né? Que até hoje eu fui chefe de gabinete no ano de 2007, 2008 e 2009. Então já temos aí mais de 10 anos. Nós observamos ainda assim uma deficiência no quadro de servidores, no quadro de magistrados, né? Então até hoje a gente observa e enfrenta aí dificuldade de magistrados titulares em várias comarcas do interior.
Mato Grosso é um estado continental, né? Maior do que muitos países da Europa, é um dos maiores estados do país. Então, essa distância realmente dificulta ali o devido escalonamento e divisão ali de material humano, né? Então, é uma realidade dificultosa que eu observei lá 10 anos atrás ainda permanece, inclusive até na própria capital. Não é raro nós encontramos aí varas em que os juízes titulares ou estão de licença ou estão de férias. Os magistrados, a gente observa que em vários casos acumulam, né? Deixam de tirar férias, deixam de tirar licença, até o ponto de ter que ser obrigado a tirar licença, tirar férias, porque faltam magistrados mesmo em primeiro grau. Então, a deficiência da advocacia começa pela própria estrutura do judiciário, né? Porque, embora a gente observe a dificuldade lá do servidor, lá do magistrado, é a advocacia, enfim, que sofre com a falta de estrutura, né? Porque uma colocação em liberdade, né? Uma pessoa que já está há alguns dias presa, o advogado consegue a ordem de soltura, e aí aquele parto para se conseguir encaminhar o alvará para a unidade, falta internet, falta sistema, às vezes o servidor está acumulado com outras funções, as unidades prisionais contam com um déficit muito grande de colaboradores, né? Trabalham sempre em regime forçado ali de plantão. Então, hoje, ao longo de 15 anos de advocacia, eu posso transmitir para os mais jovens aí, não só conhecimento jurídico, porque conhecimento jurídico a gente possivelmente adquire aí com estudo, né? Com cursos, mas a experiência que não está nos manuais. Prática. Experiência A que nós não experiência observamos prática mesmo, né? na academia, entendeu? É na vivência, a cara a tapa aí no judiciário, Então, enfrentando os balcões dos fóruns, né? exatamente. Batendo perna aí, atendendo o cliente, levando tropeços em cima de tropeços. E conhecer a realidade por detrás das secretarias, como você foi há 3 anos, é importante até para entender o direito de forma mais fácil, né? Sim. Com certeza, com certeza. A prática é muito diferente, né, a prática é muito diferente da teoria lá dos bancos das faculdades, né? É muito diferente. Entrando já um pouquinho mais direto assim no nosso tema, que é o direito criminal. Hoje o direito criminal, eu tive a oportunidade, até para a gente se preparar um pouco para essa live, eu busquei estudar um pouquinho e entender os assuntos que a gente pode abordar aqui. Hoje, quais são as vertentes que a gente consegue atender assim para uma advocacia inicial? Eu estou querendo dizer, o direito criminal ela tem várias vertentes, né? Para se atender o cliente, vários tipos de clientes. Quais são os mais principais já no início de uma advocacia criminal? Os que são mais frequentes, mais fáceis de aparecer. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é que o direito penal ele não foge da realidade de outras áreas jurídicas, né? Hoje a expressão sou especialista em direito penal, especialista em direito processual penal, ela é muito complexa, né? Muito difícil. O direito penal ele é muito vasto. Então nós temos ali especialistas da área do tribunal do júri, nós temos ali a especialista nos crimes financeiros, lavagem de capitais, os crimes que demandam ali uma análise com um pouco de conhecimento de contabilidade e direito tributário. Nós temos os crimes previstos na Lei 8666, que são os crimes licitatórios, que prescinde que o advogado tenha conhecimento do direito administrativo. E, entre outras, tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, é uma lei especial, né? E que quase todos os entendimentos nos seus pouquíssimos artigos demandam de entendimentos jurisprudenciais específicos para cada tema. Então, hoje, um advogado, para ele dizer sou especialista em direito penal, processo penal,
é muito complicado. Assim como nós observamos, por exemplo, em outras áreas. O direito civil é vastíssimo, né? Então nós temos ali especialistas em contratos, nós temos especialistas na área de direito de família, na área de direito bancário, que é um desmembramento tão rigoroso que hoje nós temos várias especializadas em direito bancário e direito penal não seria diferente. Mas, assim, o que eu poderia passar com relação à escolha diária? A escolha diária é muito subjetiva, né? Ela vai com relação à característica subjetiva de cada pessoa, né? A gente observa, às vezes, muitos advogados que falam eu fiz direito porque eu não gostava de matemática. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve, né, falar dos colegas. E o que dizer dos tributaristas? Né, os advogados tributaristas. Os advogados que atuam em direito bancário. E puxando essas duas áreas, os crimes financeiros. Né? Então, cada um tem uma certa aptidão. O que eu recomendo é, primeiro, o advogado iniciante, ele tentar fazer essa identificação. Com qual área do direito penal, com qual matéria específica eu tenho um pouco mais de afinidade. Aonde eu tenho um pouco mais de tranquilidade para estudar, qual a matéria que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Às vezes eu vou estudar alguns julgados, né? As emendas são enormes, os votos são bastante extensos sobre algumas matérias, principalmente em temas de repercussão geral. E onde aquilo não me incomoda? Qual leitura é menos chata? Onde eu começo a ler e eu não fico cansado, me aguça ali a curiosidade. Então, a primeira coisa é o advogado. Eu gosto de penal, mas em qual área? O leque é imenso. Então, isso, a primeira coisa tem que ser um gosto, né? Um subjetivismo da pessoa, uma inclinação para determinada área. Primeira coisa que o advogado iniciante ele tem que ter é buscar essa identificação dentro do direito penal. Perfeito. Muitas coisas também. Tem um tipo também que chega, o cliente chega e a gente não está preparado para aquela ação, né? Lógico que o advogado que é recém-formado, ele não vai chegar aquelas grandes demandas, até porque esses já são direcionados para os grandes advogados, que já estão aí com renome no mercado, né? Aparecem as demandas pequenas, aquelas brigas de família, que seja de violência doméstica, aquelas coisas que sempre aparecem também, que meu vizinho brigou e tá aqui, vou chamar meu advogado, que aqui vizinho. Tem tudo isso. Eu acho que para o jovem advogado aparecem muitas essas pequenas picuinhas mesmo, criminais, assim, no início. Ou eu estou falando muita besteira? Olha, não tem uma regra específica, certo, para isso. Eu conheço advogados que com pouco tempo de formado realmente já estavam ali angariando grandes causas e tal. Mas, assim, cada um compartilha a experiência que tem. Então, no meu caso, eu praticamente segui ali um roteiro básico ali que você se recomenda para qualquer advogado iniciante, né? Olha, primeiro passo ali, após a consagração, a conquista do grande e tão sonhado exame de ordem, é você buscar o primeiro emprego, né? Então, a advocacia, assim como outros mercados, realmente não é algo fácil, né? A gente observa aí, e principalmente agora nesse período de pandemia, inúmeros colegas, inúmeros advogados que acabaram ali até freando projetos de ampliação dos seus escritórios, deixando de contratar jovens advogados, atrasando um pouquinho aquele projeto. Então, a crise que a gente observa no Brasil, ela também não é diferente dentro da advocacia. Então, às vezes, conseguir o primeiro emprego já é algo, um ato heróico. Então, às vezes, aquele primeiro emprego não corresponde à matéria ali da sua feição. Mas, como nós estudamos na academia, pelo menos a minha geração, acho que para trás, todos nós tivemos ali que enfrentar o livro de Teoria Geral do Processo da professorada Pellegrini Grinover. Processo é processo, tem suas particularidades, mas o processo civil, assim como o processo trabalhista, o processo de direito previdenciário, o processo que não existe uma base principiológica. Então, eu comecei
no escritório do Dr. Ciel Tavares, trabalhava diretamente com assessoria de banco durante um ano e meio ali do meu início de carreira. Eu aprendi muita base de teoria geral do processo, que me ajudou a analisar processo, me ajudou a analisar casos da esfera penal, da esfera trabalhista. Eu já cheguei a ter contato com o direito trabalhista no início de carreira e tive a oportunidade de aprender com o saudoso professor Mário Cardi. Foi um dos maiores processualistas civis que eu já conheci na vida. Tive a honra de aprender muito com ele. Foi muito duro comigo no começo, mas eu tive a oportunidade ali de cumprir os seus ensinamentos. Aprendi muito com ele, base que me levou depois a ser chefe de gabinete de uma magistrada no interior, já de largada. E no interior a gente sabe da dificuldade que tem todas as matérias dentro de uma mesma vara. Então, do júri ao juizado especial, ao direito bancário, à reintegração de posse. Então, nós trabalhávamos com todas as matérias. Então, o direito ele é muito rico e nunca faz mal a ninguém aprender determinada matéria. Um dia, você vai chegar na área que você deseja e pode ter certeza que aquele ensinamento, aquela experiência que você teve em outra matéria diversa, certamente te traz uma base, certamente ela te traz conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Então, aí quando retornei de Barra do Bugres, por motivos particulares, não deu para continuar com a magistrada, eu tinha meu pai precisando da minha ajuda aqui, um grande amigo, o doutor Cláudio Guilherme, estava com o escritório em aberto e precisava de alguém para atuar numa carteira criminal. Depois de 3 anos quase trabalhando com a disciplina dentro do gabinete, falei para ele, olha, tenho condições sim de te ajudar. Vamos tentar? Vamos. Então, assumi o compromisso à época, bem ao meio de uma deflagração enorme da Polícia Federal, dessas operações grandes. E aí tive a oportunidade de trabalhar com habeas corpus para anulação de interceptação telefônica, busca e apreensão, condução coercitiva, aí defesas de mérito. Tivemos demissões administrativas que depois foram atacadas por mandado de segurança. Então, um mix de direito penal e processual penal com direito administrativo, né? Tivemos também que fazer interpelações no direito administrativo. Conseguimos, além da absolvição de alguns servidores públicos, o reingresso deles por via de ações ordinárias, né? De obrigação de fazer e mandado de segurança para desfazer o ato administrativo demissional. Então, uma experiência riquíssima para que me desse toda essa história, me desse aptidão mínima para ingressar no escritório Guimarães Júnior, propriedade do meu primo, meu sócio, conselheiro federal José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior, pessoa que, por ser um primo e ter uma grande diferença de idade entre nós, eu sempre admirei como profissional, como pessoa, e tive a época de ser convidado para ingressar nos quadros do escritório e iniciar a minha caminhada aqui bem especialista na área penal. Então, já estamos aqui há 11 anos no escritório, já enfrentamos inúmeras batalhas judiciais criminais, dentro das mais variadas áreas de atuação dentro do direito penal, dentro do direito processual penal. Então, isso, um pedaço da minha história, simples aqui para compartilhar, é que a vida é muito dinâmica. Então, nós não vamos conseguir ali trazer uma regra básica, um conceito genérico e que aplique a cada pessoa. Então, o meu conselho que eu posso dar para os mais jovens é: enfrentem as oportunidades e os obstáculos que a vida vos oferecer, que aquela experiência certamente vai lhe dar aptidão, seja na parte da experiência ou de conhecimento específico, para que você, aos poucos, consiga identificar a sua verdadeira paixão dentro da profissão. E eu acredito muito em Deus, eu tenho certeza que Ele irá direcionar para o caminho certo ali, e você, obviamente, vai ter o contato e a oportunidade.
mas nada vai conseguir sem o esforço e sem a dedicação. Então, não importa a oportunidade que lhe apareça, agarre, abrace, siga o fluxo e, aos poucos, conforme você for adquirindo possibilidade financeira, experiência, você vai conseguindo ali se encaixar e ir atrás da sua verdadeira paixão. Pode ser que você tenha sorte, de início já escolha e já caia naquilo que você goste, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Que bonita a sua trajetória, Léo. E, sem Pois dúvida, o que você galga hoje é resultado da sua escolha lá atrás. Quando o seu filho te chamou, né? E você, sem a experiência no direito penal, não teve medo e enfrentou esse desafio. É isso que a gente fala aqui, a gente não pode ter medo, não pode carregar essa angústia, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Não vai mesmo se você tiver esse pensamento, se você não tiver uma dinâmica e uma vontade de fazer a sua história diferente, né? Com certeza. Que bom que você hoje está aí galgando essa posição que tem, justa, sem dúvida uma referência para muitos jovens profissionais que querem atuar nessa seara do direito criminal. Léo, uma pergunta que carrego aqui comigo. Como diferenciar o advogado do homem? Porque vocês lidam com casos que a gente, de alguma forma, repugna. Como que você faz essa diferença do profissional advogado para o homem, Leonardo? Olha, direito penal hoje saiu da academia, né? Então, antigamente, a gente, nos bares, falávamos de futebol, falávamos de Anderson Silva, de MMA, e hoje a gente observa o pessoal falando, poxa, como que o Fux liberou aquela pessoa, e essa decisão do Marco Aurélio, como que solta esse Alan do rap. Então, o direito penal ele tem se tornado cada dia mais público, né? Até mesmo porque a estrutura do direito penal, o princípio basilar do direito penal, é o princípio da última ratio. O direito penal ele é aplicado, né, naqueles casos em que o legislador previu lá de 1940, para os casos onde as outras áreas do direito não resolvem. São condutas consideradas graves no nosso contrato social, previsto por Rousseau na teoria do contrato social, em que nós repudiamos tanto determinadas condutas que são chamadas de crime, né? E isso realmente entra ali num conflito entre o senso comum. Então, às vezes, muitos advogados, familiares, mas como você defende fulano? Como você defende ciclano? Então, eu entendo, com todo respeito às demais áreas do direito, que o criminalista, sim, é a principal e a última barreira do Estado democrático de direito, né? É a advocacia criminal que é a barreira contra o autoritarismo do Estado, né? O Estado quer entrar na sua casa, o Estado quer investigar o seu telefone, o Estado quer te prender, né? O Estado te tributa. Você, para comprar um carro, você tem que pagar para o Estado. Você, para usar a sua energia elétrica, você tem que pagar ao Estado. O Leviatã, a todo momento, tenta intervir dentro da sociedade, dentro do seio particular do cidadão. E no direito penal é a última barreira. Por quê? Porque o objeto do direito penal é a liberdade. Dentro da nossa Constituição da República, o primeiro bem, o mais importante, é a vida, o segundo é a liberdade. Entendeu? Então, o direito penal lida realmente com situações bastante sensíveis, porque são situações já previamente catalogadas como graves, porque assim são definidas como crimes, né, dentro da lei, e aí nós trabalhamos exatamente com aquilo. A doutora Jéssica aí acabou comentando, a imprensa, o senso comum. Nós observamos, às vezes, grandes reportagens com grandes deturpações de alguns fatos. Já vimos casos com maldade, mas também já vimos casos que, às vezes, é por mera falta de conhecimento. Certo? Uma condução coercitiva, fulano foi preso. Existe um vale que separa essas duas coisas. Né? Uma pessoa, às vezes, é chamada às pressas para prestar uma prova que pode se tornar irrepetível, pode, às vezes,
ser conduzida coercitivamente dentro dos requisitos do Código de Processo Penal lá atrás, mas às vezes aquela imagem da polícia levando ele, fulano está preso, fulano cometeu crime. Então o senso comum sempre trabalha contra os ideais do advogado criminalista. Então nós temos que ter primeiro uma consciência constitucional. Se a advocacia não se faz justiça. E a justiça no direito penal, obviamente, não está fora, não é uma ciência extraterrestre, é uma ciência terrena dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E ela sim prescinde do advogado. Então, o advogado criminalista ele tem que ter ali, primeiro, a primeira consciência que ele cumpre uma missão constitucional. Sem ele é impossível se fazer a justiça. O advogado criminalista ele não defende o acusado. O advogado não defende o crime. Tecnicamente, o advogado criminalista ele defende a aplicação da lei para aquele fato que está ali consubstanciado nos autos, número tais, em trâmite a vara tal, e tal, através do excelentíssimo desembargador, excelentíssimo juiz e excelentíssimo ministro. Então, esse conhecimento técnico que o advogado tem o protege do senso comum, do senso vulgar, que não me atinge. Eu cumpro a minha função constitucional. É diferentemente do advogado, que é aquele que, por exemplo, forja provas para tentar a absolvição do cliente. Esse não pode ser chamado de advogado, e nem criminalista, e nem tributarista, e nem civilista. Então, quando eu entro dentro de um processo, dentro de uma acusação, eu apresento as razões técnicas, as razões jurídicas, inclusive os entendimentos jurisprudenciais, porque o direito penal, assim como todas as áreas, sofre com o devido engessamento do STJ. O STJ vem, sim, colocando limites ali para a interpretação da lei, para a aplicação da lei, e ali surge a aventura do advogado, de driblar, às vezes, aquela etiqueta do processo, aquela ementa que já é colocada para indeferir todos os pedidos de liberdade, todos os pedidos de absolvição, e ali sim, tecnicamente, bradar a importância da sua profissão, apontar ali a falha, apontar ali aonde o direito deve ser aplicado e ali conseguir a justiça para o seu cliente. Então, eu, em momento algum, me sinto constrangido por defender A, B ou C. Na verdade, eu me sinto bastante orgulhoso de defender uma pessoa que é acusada e ali fazer o meu melhor. Se aquela pessoa realmente chegar a ser condenada, realmente ter que cumprir determinada pena, que ela cumpra dentro daquilo que a lei determina. E não acima da lei, como nós observamos em inúmeros casos. É uma teoria chamada até de overcharging, que é uma sobrecarga que nós observamos em denúncias, em pedidos de prisão preventiva, em que na maioria das vezes a pessoa é acusada de ser o próprio Leviatã e no final não passa de ser um anjinho ali desgarrado. Digo dessa expressão, de certa forma, fazendo silogismo, porque observamos diversas denúncias criminais em que o réu sofre uma sobrecarga de imputações, de acusações, que sofre, consequentemente, com a denúncia, um escárnio da mídia, um escárnio dos familiares, dos amigos, da população em geral, para quando chegar no devido processo, para quando chegar na sentença, ter ali a sua absolvição. Só que só sua absolvição profissional, processual, só no processo. Porque na mídia, às vezes, a gente não consegue devolver aquele status quo ante para a pessoa, mesmo com a absolvição. Então, a missão nossa do advogado criminalista, ela é sublime, ela é maravilhosa, porque nós buscamos ali a aplicação do conceito máximo de democracia, do conceito máximo do Estado democrático de direito, daquilo que se espera da aplicação da Constituição da República, sem etiquetas, sem tom de pele, sem opiniões sexuais, que a lei seja aplicada sempre de forma imparcial a todos. Essa relação entre o cliente e o advogado, ela é muito delicada, né? Porque a gente trata de muitas confidências do cliente, a troca de dinheiro, que é o pagamento dos honorários. Quais são os cuidados que o advogado tem que ter
nessa relação do cliente? Tratar como pessoa física, pessoa jurídica? Quais são as dicas que você pode dar aí para o jovem advogado nessa relação com os clientes? O advogado... Olha, o que eu recomendo? Há uma discussão eterna entre alguns órgãos de investigação com relação à suposta teoria dos honorários maculados, né? O advogado recebeu o dinheiro de fulano, tem que dar origem, o que eu faço, o que eu não faço. Eu penso assim, quando o Big Lar está vendendo suas mercadorias lá, a Caixa não tem como perguntar: o dinheiro da sua conta veio da onde, senhor? Ele veio de origem lícita ou ilícita? A concessionária de veículos, na hora que está vendendo o carro, ela também não pergunta: então, o senhor tem como provar que esse dinheiro é seu? Ou ela emite a nota fiscal e entrega a chave do carro para o cliente? O advogado é a mesma coisa. Eu tenho que saber da origem do cliente, o que ele faz, deixa de fazer. Mas eu tenho sim a minha obrigação, o dinheiro que eu receber, eu declará-lo ao imposto de renda, recolher os impostos devidos, né? E cumprir com a minha obrigação de cidadão dentro daquilo que determina a lei. Então, eu entendo que sempre é muito viável e prudente o advogado que faça uso, através do seu contador, tenha a orientação de abrir, às vezes, a sua pessoa jurídica unipessoal, para que ele possa emitir sempre a nota fiscal, prestar conta com o seu cliente, prestar conta com o fisco, ter a sua vida fiscal regular, até para que ele futuramente tenha a possibilidade de financiar, obter financiamento junto a instituições financeiras. Então, o conselho que eu falo é: comece certo para caminhar certo, e lá na frente, quando você tiver o sucesso, você não tem problema nenhum para trás, nem já está contaminado com o modus operandi errado. Entendeu? Então, o conselho que eu faço é: comece do jeito certo. Eu vou abrir o meu escritório, eu vou trabalhar com algum escritório, defina essa situação. Vá até o seu contador, pergunte como que faz, como que eu posso fazer, eu preciso abrir essa PJ, eu preciso emitir minha nota fiscal, e comece do jeito certo desde o início. É o conselho que eu posso dar aí para os colegas que estão iniciando. Muito legal. Bacana. Léo, eu posso dizer que a advocacia criminal ela é uma advocacia emergencial. Você está trabalhando a todo momento de stand-by, né? Não tem dia, não tem hora, não tem noite. Assim, o crime não tem hora para acontecer. Do mesmo jeito que a prisão não tem, sendo ela justa ou injusta. Né? Então... E nesses aspectos de imediatividade, como que o advogado, qual que é a postura que ele tem que ter? Ele tem que ir realmente, diligenciar, ele tem que acompanhar, ele tem que cobrar uns honorários diferentes por estar em prontidão a certa hora da noite? Como é que funciona isso? Olha, a tabela da ordem, ela traz ali sempre uma orientação para o advogado. Sim. Né? Um valor mínimo que se cobra para determinada diligência, para determinado processo, para atos pré-judiciais que são realizados por ocasiões de flagrante, dentro do inquérito policial, atos judiciais avulsos, assumir um processo que está em andamento. Então, a tabela da ordem ela traz ali uma coluna vertebral ali para o advogado se situar. E, obviamente, com o tempo, né, com o tempo que a gente observa, você, dentro da sua especialidade, você vai ali aplicando valores, às vezes, maiores do que a tabela, dependendo do teu grau de aptidão técnica. Eu me especializei mais nisso, eu mereço mais isso, etc. e tal. Então, o advogado baliza, né? E eu acho assim, é difícil para o jovem advogado ter um conhecimento de como cobrar, quanto cobrar, como agir em determinada hora, porque eu mesmo falo por minha conta e direto também acabo socorrendo outros colegas mais jovens
e às vezes com a mesma experiência, e às vezes eu mesmo peço ajuda. Ó, estou com um caso desse aqui, não sei realmente o que você faria. Isso acontece, né? Ninguém domina tudo. Nós temos dúvidas, né? E todo caso é um caso novo. Todo caso tem um grau de econômico diferente, um grau social diferente, uma condição financeira diferente do cliente, da família do cliente. Então, esse balizamento, ele não tem como ser engessado, é somente com o tempo que você vai conseguir se sentir seguro para cobrar determinado valor, para aquela determinada ação. De início, você já vai saber o que você faz. Mas no começo, dúvidas surgem. Então, é sempre bom você se socorrer de algum colega mais experiente, ou às vezes debater mesmo, porque às vezes debatendo vão surgindo ideias. Mas, de fato, assim, a advocacia criminal ela surge de uma forma diferente das outras. O primeiro enfrentamento que o advogado tem é ter acesso ao cliente, né? Então, vamos lá para a advocacia criminal básica. Você está ali jantando com a sua namorada, ou a mulher com o seu namorado, seu marido, sua esposa, seu telefone toca, 10h30 da noite. Doutor, olha, fulano foi preso, preciso que você vai lá, você deixa seus afazeres e parte em direção à delegacia. Quando você chega na delegacia, existe, infelizmente, já o primeiro obstáculo. Esse obstáculo é cultural. Em alguns casos, você se apresenta como advogado de fulano de tal, e logo de imediato o policial militar já deixa você entrar na sala, ou se já estamos na fase ali de confecção dos depoimentos na Polícia Civil, você já consegue ali acessar o seu cliente e saber as situações da prisão, o que aconteceu, ver se a conduta ali que está sendo imputada enquadra numa fiança. Você pode pedir uma fiança para o delegado, balizar a fiança naquele momento. Tudo ali, a advocacia criminal, naquele momento ali da delegacia, ela se apresenta na modalidade 100% oral, né? Então ali, só que existe alguns casos que você não acha cliente. Ó, não pode entrar agora, não tem jeito, não tem condição. Agora na pandemia também nós observamos várias situações que advogado não entra aqui, advogado não pode entrar por causa de Covid. Então na comissão de penal nós recebemos também junto ao TDP, fizemos inúmeros enfrentamentos. Graças a Deus, grandes casos nós conseguimos, grandes problemas conseguimos resolver ali em política institucional, OAB, com Delegacia Geral de Polícia, Secretaria de Segurança Pública, buscando saídas ali inteligentes para problemas complexos. Mas vamos lá, você conseguiu falar com o seu cliente, ele te apresentou, doutor, tomei 4 chopps ali, certo? E o policial me pegou no bafômetro. Isso? Teve algum acidente? Bateu em alguém? Não. Foi uma blitz mesmo. Você fala para ele, primeiro, boa sorte de você não ter feito bobagem maior. Mas essa aí pode se resolver. Crime de embriaguez no volante tem uma pena menor do que 4 anos. Cabe fiança. Aí você chega até o delegado, doutor, meu cliente foi preso, tal. O que o senhor está pensando de fiança? Ah, pelas condições do carro, eu vou arbitrar R$10.000. Certo? Porque o Instituto da Fiança, o valor mínimo e o valor máximo é muito equidistante para cada possibilidade de crime. Então, você precisa, naquela situação ali, ter um pouco de habilidade. Às vezes a pessoa está com um carro, mas ele é financiado. Ele é dentista, mas está financiando o escritório, o consultório dele. Então, tentar ali adquirir elementos para fazer aquele binômio famoso que tem no direito de família, no direito de trabalho, capacidade contributiva, capacidade de contribuir ali com a sociedade pela falta que fez ali de cometer infração de trânsito, que configura crime de trânsito. Então, às vezes, você expõe as razões verbalmente, a situação do cliente, você consegue reduzir, às vezes, aquele primeiro momento da fiança arbitrada e trazer daquele momento, além da soltura do seu cliente, já uma possibilidade para a família pagar melhor do que aquilo que seria estabelecido sem a presença do advogado, que vai expor ali as razões, diminuir o valor da fiança e ali obter a ordem de soltura, certo? E se o crime não for afiançável? Não cabe fiança, doutor. Não tem condição. Qual é o caminho? O auto de flagrante ele vai ser encaminhado
para o fórum, né? Vai encaminhado para o fórum. Vai ter um departamento ali para receber esse auto de flagrante e ser redistribuído para o juiz ali, ou de plantão, ou para o juiz natural no outro dia. O que vale do advogado? Hoje, com o sistema PJE, o PJE criminal tem sido heroicamente implantado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, na gestão do desembargador Carlos Alberto, gestão a qual a gente rende todos os elogios pelo esforço que tem feito em superar as adversidades da pandemia, né? A implantação do sistema eletrônico ajuda muito o advogado. Então, hoje, quando o auto de flagrante é encaminhado para o cartório distribuidor, ao menos ainda na comarca de Cuiabá, gera já o número PJE de flagrante. Ele já vai ali para a primeira vara criminal de Cuiabá, em que há a realização agora, que nós retornamos na segunda-feira, da custódia. Da custódia, o advogado já pode ali fazer as suas razões de evitar ali a conversão do flagrante em preventiva, conseguindo ali a obtenção e liberdade do seu cliente. Porque naquela ocasião vão estar ali tanto um juiz de direito quanto um promotor de justiça, que vai ali fazer o pedido prévio para que a prisão seja nula. Vamos lá. E aí, se eu não conseguir ali na audiência de custódia, o que eu faço, doutor? Esse processo vai ser redistribuído para um juiz natural com base na competência da comarca, vara especializada de tóxico, violência doméstica. Nós temos ainda a 7ª vara, que são as varas de crimes, né, de organização criminosa, o crime, crimes contra a administração pública, sistema financeiro, e entre outras. Então, a gente vai ter a distribuição com o juiz natural. Cabe ainda um novo pedido de revogação, né, com a aplicação das cautelares 319, que é um monitoramento eletrônico, que é uma das cautelares mais conhecidas aí. E caso também não consiga, o advogado socorrer-se ali do habeas corpus. Então, a jurisprudência local sempre vai revelar, em caso que cabe ali o pedido de revogação, ou habeas corpus direto, o advogado sempre vai ter que estar antenado ali, também socorrer-se com seus colegas mais experientes para utilizar do remédio constitucional mais adequado, visando a colocação em liberdade do cliente. Perfeito. O doutor mencionou sobre a utilização do PJE, né, pela advocacia criminalista, no caso. O PJE é recente aqui no estado, né? A criminal, né? Em razão da presidência da Comissão de Penal, eu acabei participando, fui um dos indicados pela ordem, para acompanhar o trabalho do Dr. Saboia, que é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, de informatização do direito penal. Vamos lá. Antigamente o alvará era cumprido por oficial de justiça. O oficial tinha que pegar o mandado, a gestora tinha que pedir o mandado, descer o mandado ser distribuído, o oficial pegar o mandado, e até a unidade prisional, que geralmente são colocadas, são instaladas em locais longínquos ali do centro político, e tem o deslocamento do oficial, então era bastante complicado. Nós trabalhamos agora nessa gestão primeiro para modificar essa realidade. Interpelamos junto ao tribunal e criou-se o sistema de alvará eletrônico. Então a decisão é proferida pelo juiz, seja no PJE ou no físico, é encaminhado via sistema eletrônico, ele vai direto para a unidade recebe, faz a checagem se tem outros mandados de prisões em aberto. Essa checagem ainda ela não é 100% célere, porque ela tem que ser feita em vários sistemas, né? E dentro de 2 anos, mais ou menos, acho que em 2022, o BNPM, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão, vai estar totalmente integrado em todo o território nacional. Então, daqui uns tempos, a unidade prisional vai fazer uma checagem ali em 5 minutos, para saber se tem outros mandados de prisões em aberto e conseguir fazer a checagem e cumprir o alvará com maior imediatismo, com maior celeridade. Aquela pessoa que está presa há 1, 2 horas, 2 dias, 3 dias, meses, ou às vezes anos, cada segundo a mais dentro da unidade é um sofrimento desnecessário. Então a ordem de soltura tem que ser cumprida o mais breve possível. Só que isso é uma coisa que já melhorou, mas ainda tem muito a melhorar, entendeu? Então, dentro disso, surgem vários outros sistemas eletrônicos. O CEU,
que é o Sistema Eletrônico de Execução de Pena unificado, em que agora o juiz da execução tem informação de todas as penas, todas as condenações, todos os mandatos de prisão em fase de execução penal que aquele cliente possui, que aquele cidadão possui. Fica mais fácil ali trabalhar. Então, todos esses sistemas, eles tendem a ficar integrados. A Polícia Civil agora já está lançando um sistema agora de tramitação de inquérito policial no sistema virtual. E esse sistema da Polícia Civil, ele tem possibilidade de integração com a plataforma PJE. Assim como o PJE tem a plataforma de linkagem com o CEU, com o Banco Nacional de Mandados de Prisões e também com o sistema de identificação genética. Nossa, agora, todo mundo pro judiciário, então o sistema penal ele não vai ficar só no PJE. Existem várias outras eletrônicas. Então, por exemplo, fui apresentado a colheita do material genético, existe uma lei federal, existe uma discussão muito severa em cima da colheita do material genético. Se a colheita do material genético possui caráter meramente informativo, ou se ela fere o princípio da não incriminação, autoincriminação. Se o preso é obrigado sim a fornecer seu material genético. Isso ajudaria em diversos casos em que o autor do fato não é identificado, que está em fase de investigação, crimes sexuais, né? Que às vezes a colheita do material genético na vítima está lá em Goiânia, não se procura o perfil genético, e às vezes o autor do crime está aqui em Cuiabá, por exemplo, e daqui a uns tempos o cruzamento dessa... Ai, tá vendo também. Se a autoridade investigativa ali fazer o cruzamento dos dados com a devida justiça, com a devida vênia. Tive que sair dali da posição que eu tive que colocar o celular para carregar. Mas vamos lá. Eu já estou mostrando. Então, o PJE é apenas uma das grandes ferramentas aí do processo penal. E tudo isso deverá ser... O Tribunal de Justiça possui um site bastante explicativo ali. Então, sempre quando uma ferramenta nova é lançada, a OAB é convidada, a gente apresenta para a advocacia, buscamos cursos para explicar ali a ferramenta, pelo menos para oportunizar o início, porque o domínio é só com o uso. O Projude já nos mostrou isso, o PJE já nos mostrou e o PJE também. Então, as outras ferramentas, obviamente, o domínio só vai surgir com o uso, né? Com o uso ali frequente e regular para você aprender como é que funciona. Mas o PJE criminal eu entendo que é uma grande ferramenta. Grande ferramenta. A tendência é, sim, a informatização, a digitalização do processo, a virtualização. Eu, pelo menos hoje... A celeridade dos atos, né? De conferência dentro do sistema prisional, né? A PSE, Penitenciária Central do Estado, fica na saída para Rondonópolis. A ida daqui para lá, do meu escritório para lá, no mínimo 50 minutos, dependendo do trânsito. Então, eu perco mais ou menos 3 horas do dia para ir lá conversar com o cliente. E aqui eu falo do meu escritório, certo? Então, existem... A defesa do PJE é isso, exatamente. Ajuda muito. Ajuda muito. Léo, eu sei que nosso tempo já está um pouco escasso, mas eu quero entrar em mais um assunto com você. Vamos lá. Como fazer um bom tribunal do júri? Qual que é a sua dica? Não pode faltar o quê para ter sucesso em um bom tribunal do júri? Olha, como chefe de gabinete, como assessor da magistrada que eu comentei no começo, foi bastante importante para a minha carreira, aquela situação de aprendizado. Se você mexer muito, vai travar, tá? Se você mexer muito a mão, vai travar. Tá. Nós fizemos mais de 100 júris na época, certo? Então, ali eu já adquiri a oportunidade de observar a atuação do Ministério Público, da Defensoria, da própria magistrada, aquilo que agrada, aquilo que não agrada, ver o entendimento do júri, vi inúmeros advogados em tribuna, pude aprender muito, pude observar muito. Eu acho que a primeira dica para o tribunal do júri é o advogado estudar muito, certo? O processo do tribunal do júri, os procedimentos do júri, eles são bastante específicos dentro do Código de Processo Penal. Existe uma ritualística
única do tribunal do júri. Então, o advogado tem que dominar todo aquele capítulo que diz do tribunal do júri do Código de Processo Penal, para que ele não seja surpreendido no imediatismo ali e acabe prejudicando o seu cliente. Né? Por isso que é uma área em que realmente exige uma especialidade. Ele afeta a matéria penal, afeta a matéria processual penal e tem uma predileção pelo júri. Né? Então, é um processo, é um procedimento, é uma sessão de julgamento que a oralidade domina em quase toda a sua totalidade. A produção da prova ali, praticamente, ela já foi feita, ela é bastante ali, minimamente, em determinados detalhes ali, se muda uma condenação para absolvição em razão de um depoimento de uma pessoa que é ouvida na sessão do júri. Entra aí o doutor Bruno Alegria, meu amigo, grande advogado de tribuna, de júri, um advogado também que colega, né? Nós somos praticamente contemporâneos, mas já aprendi muito de tribunal de júri, vendo ele atuar em tribuna. É o que a gente estava falando para o jovem advogado, que nem sempre ele vai conseguir experiência com os mais velhos, mas às vezes com os contemporâneos, com os colegas ali, às vezes que tem um pouco mais de aptidão na matéria, vai poder aprender muito. Então, o tribunal do júri é uma ciência única dentro do processo penal. Então, a primeira coisa, que a dica que eu dou, estude muito, assista muitos júris, observe ali a oralidade do advogado e tente, dentro daquilo, identificar o teu perfil. Eu já vi grandes advogados de tribuna que fazem do uso daquela palavra mais dura, aquela oralidade mais alta. Cito aqui meu professor Valdir Caldas, excelente advogado de tribunal de júri, que tem aquela postura bastante combativa, é um grande orador. E já vi também vários outros advogados que possuem uma técnica mais comedida, tem um tom de voz mais baixo, tenta conversar ali, seduzir o ouvinte, que ali o principal ouvinte é o jurado, para que ele preste atenção naquele pequeno detalhe. Que a advocacia criminal está nos detalhes. A missão do advogado é desmistificar aquele pecado capital criado ali na denúncia e demonstrar ali nas entrelinhas que não é bem assim juiz e não é bem assim jurado. Então, haverá sessões de júri que o perfil mais bravo, mais enérgico, com um tom mais elevado, cito aí o professor Valdir Caldas, seja mais adequado, e também vai ter outras situações que, às vezes, por exemplo, o doutor Bruno Alegria, muito técnico, muito paulatino ali para poder destacar a situação, às vezes pode sagrar melhor. Então, isso vai da característica de cada um. Então, às vezes, nem sempre implica é a melhor. Exatamente. A dica de estudo sempre é bem-vinda e sempre tem que fazer. É o caminho. Não tem um caminho. Você tentar aplicar para você. Entendeu? Não adianta você tentar. Quando a gente faz as sustentações orais. Não adianta ir para a sustentação oral sem conhecer os pontos controvertidos. O processo, tem que saber o processo literalmente, de cabo a rabo, né? Também não adianta você tentar imitar determinado orador se você não tem nenhuma característica com aquilo. É uma questão de personalidade. Exato. Encerrando, hoje, Dia da Mulher Advogada. Fala, Luciana. Como que você vê a atuação das mulheres na advocacia criminal? Olha, primeiro parabenizar vocês duas, né, através de vocês, das minhas amigas aí, advogadas, parabenizar a advocacia feminina, né? Nós tivemos agora a decisão do Conselho Federal de Paridade de Gênero, certo? E eu acho bastante importante essa decisão, porque realmente a gente vê com relação à mulher toda a discussão histórica, né, do que a mulher passou na sociedade, toda a dificuldade, todo o trabalho de décadas para que vocês tivessem ali reconhecido o lugar de vocês de direito. Né? Isso é fato. Homem não é melhor que mulher, mulher não é melhor do que homem, são iguais perante a lei, inclusive a Constituição da República, vai lembrar desde 88, e também cada um com a sua característica, com a sua qualidade, com o seu defeito. Então, eu acho que, sim, é uma situação que nós tivemos essa decisão no Conselho Federal bastante importante agora, e
perto dessa data comemorativa e devidamente merecida para vocês. Vejo sim realmente dificuldades, ouço minhas amigas criminalistas relatarem dificuldades. Realmente não se pode negar, não estamos aqui para mentir nem fazer hipocrisia. Delegacia é um ambiente ainda muito masculino, entendeu? Sim, dominado por grande maioria de homens. Realmente algumas mulheres reclamam com a falta, às vezes, uma cantada ou outra. Não estou falando aqui de policial militar, de agente, estou falando também de colega advogado, que às vezes está lá e chega com aquela piadinha infame. Tudo bem, doutora? Está precisando de uma ajuda? A senhora está muito bonita para estar aqui na delegacia. Né? Então, a gente vê essa situação que o machismo ainda domina diversas áreas da sociedade e, realmente, a advocacia criminal, ainda a mulher enfrenta uma barreira ainda maior. Né? Então, mas não é por isso que a advogada vai deixar de militar na área porque gosta. A mulher, sim, tem total aptidão de superar as barreiras, né, de vencer as agruras, as dificuldades. E eu creio que, com o tempo, com a atuação de mulheres exemplares na advocacia criminal, esse machismo institucional vai ser derrotado. Ele vai ser vencido e eu creio que a cada dia que passa, a tecnologia nos dá essa possibilidade de gravar, de filmar. Foto vai dar ferramenta assim, para a gente vencer esse domínio masculino burro e já ultrapassado, já velho. Porque a mulher tem totais condições de exercer a advocacia criminal como o homem exerce e melhor em vários casos. Conheço advogadas criminalistas maravilhosas, inteligentíssimas, extremamente preparadas, que não perdem nem empatam para homem nenhum. Entendeu? Então, você, mulher iniciante, não tenha medo de exercer advocacia criminal porque você gosta da área, porque você ama a área. Exerça, sim, com louvor, com a raça que lhe é peculiar, com a força de vontade, que você vai vencer todos os obstáculos. E conte sempre com os mais velhos, com os colegas, e a ordem também está de portas abertas aí para recebê-las, para auxiliá-las. Comissão da Mulher presidida pela doutora Clarissa, minha amiga, é uma guerreira bastante trabalhadora. Nós temos várias mulheres liderando a nossa gestão hoje. A vice-presidente Gisela, nós temos mulheres direcionando a Caixa de Assistência dos Advogados, direcionando a ESA. Então, eu creio que todas essas líderes femininas estão à disposição das jovens advogadas para apresentar conselho, soluções, mostrar para ela caminhos para superar esses obstáculos machistas aí, retrógrados e ultrapassados. Tá bom? Quantas palavras bonitas. E a gente agradece em nome das advogadas mulheres que estão atuantes aí em diversas áreas do direito, que a gente vai superar todos esses obstáculos e não pode parar, não. Ela já é uma guerreira por decidir atuar no direito criminal, né? Porque Sim. Ela tem que lidar com todas essas diversidades da vida. Mas, Léo, foi muito bom ter você aqui conosco hoje, nessa tarde, como eu disse no início, ter disponibilizado o seu tempo para falar com a Jovem Advocacia, para falar aqui com Direito de Jeito Fácil. Nós temos mesmo gratidão por esse momento, por todo esse conhecimento compartilhado de forma gratuita. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Nós só te agradecemos por essa tarde de conhecimento. Obrigada, foi enriquecedor. Obrigado, minhas amigas. Agradeço bastante a oportunidade. Além de colocar todo o corpo da UAB, as mulheres estão à disposição de receber as mulheres, nós também aqui na Comissão de Direito Penal, Processual Penal, eu estou à disposição para receber as mulheres para aquilo que precisar, de ajuda, de conselho. Nós temos advogados criminalistas atuantes dentro da nossa comissão, pessoas, advogadas exemplares, que estão à disposição também para trocar experiência. Eu acho que dentro da advocacia, seja ela criminal, penal, advocacia criminal, advocacia trabalhista, advocacia civilista, a melhor coisa que a gente tem é contar com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a sua institucional, através de seus inúmeros braços e instrumentos que estão à disposição da advocacia e também dos seus colegas. Todo mundo já passou por determinada experiência, então troque experiência, busque ajuda e, como diria a minha avó muito tempo atrás, lá na cidade de Rondonópolis, quem fala demais não dá bom dia a cavalo. Então peça ajuda. Ninguém sabe o que mudo fala na expressão
me permita aqui na expressão coloquial antiga, fale, peça, levante a mão, brade, peça ajuda e tenho certeza que tanto a Ordem quanto os colegas estão à disposição para ajudar sempre que for necessário, tá bom? Grande abraço, minhas amigas. Fiquem com Deus, parabéns pelo seu dia, muito obrigado, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.